3 e o 4, só que nós vamos ler, tá bom? Para nós ser bem rápido com a palavra, porque quem fala é o Espírito Santo de Deus, nós não, né? Ezequiel, todos encontraram? A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amém? Somente até aqui. Podeis assentar, e assentando uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Eu vou até pregar de óculos, né, para mim já passar a mensagem logo, né? O que eu acho interessante nessa história de Ezequiel, você vai ver lá no versículo 2 de Ezequiel. Eu estava lendo essa semana, quando o Senhor fala para Ezequiel se colocar sobre os pés, que ele falará com ele, né, igreja? O que eu acho interessante nessa mensagem, Ezequiel, que quando Deus fala para ele falar, Deus fala para ele assim: você vai e fala, eu colocarei palavra na sua boca, e fala aquilo que eu falar para você falar, Ezequiel. E ele faz tudo isso. Ele é obediente ao Senhor, ele obedece à voz do Senhor, né? O que eu acho interessante nesse versículo 2, que ele obedece ao Senhor, fala, e ele continua falando, e ele fala, né? Ouça, quer deixar de ouvir, lá no Ezequiel 2, ouça, quer deixar de ouvir, mas a palavra tem que ser falada. Muitas das vezes nós fechamos a nossa boca, não falamos aquilo que o Senhor manda nós falar, e nós voltamos para casa, muitas das vezes doente, porque nós não entregamos o recado que o Senhor mandou nós entregar. Temendo ao homem, muitas das vezes nós tememos o homem, porque nós gostamos muito dele. Eu não vou falar aqui, não, Senhor. E depois Deus cobra de nós, né, igreja do Senhor. Agora vamos para o 37 agora. Ele pega Ezequiel pela mão e leva Ezequiel aonde? Ao vale. E o vale estava como? Cheio de ossos. Aleluia, Jesus. Preste atenção que o Espírito Santo quer falar comigo e com você nessa noite. Aleluia. Ele pega e leva ele em espírito e mostra para ele os ossos que estavam secos. Mas os ossos não estavam só secos. Aleluia. Os ossos estavam sequíssimos. Aleluia. Pega aí, igreja. Pega a visão aí, igreja. Ezequiel era um homem de visão. Aleluia. Ezequiel tinha visão. Lá no 1 vai falar que Ezequiel tinha uma vocação. Aleluia. Deus trabalha na vocação sua. Aleluia. O que você tem? Que vocação que você tem na obra do Senhor? Aleluia. Qual é a sua vocação? Para que Deus trabalhe nela. Deus trabalhou na vocação de Ezequiel. Ezequiel apenas tinha um livro de ouro. Aleluia, Jesus. Apenas ele tinha um livro de ouro. E Deus trabalhou na vocação de Ezequiel. Deus leva ele lá no vale de ossos secos. O osso estava sequíssimo. Aleluia. Eu não sei como se encontra a sua vida hoje. Dentro do vale ou fora do vale. Eu não sei como, o que é o seu vale. Se é doença, se é falta de trabalho, se é desespero, se é angústia, se é tristeza. Mas eu tenho um recado de Deus para você.
ossos. O que Ezequiel respondeu para ele? Tu sabes, Senhor. Tem coisa na nossa vida que só o Senhor sabe. Tem coisa na nossa vida que quando nós põe a cabeça no travesseiro, é só o Senhor sabe. Tem coisa na nossa vida que quando você entra no quarto para orar, só o Senhor sabe que nós podemos falar. É com Ele, aleluia, Jesus. Estava ele e Ezequiel somente. Deus só precisa de nós dois, Jesus, na nossa vida. Só precisa de nós entrar para o quarto e buscar a presença de Deus. Só precisa de nós dobrar o nosso joelho e buscar para a nossa família, aleluia, Jesus. É preciso só disso, aleluia, Jesus. E aí Deus vai, e ele começa a andar em volta daqueles homens. E as palavras que Deus falava para Ezequiel, aí vai, lembra lá do 1? Ezequiel já começa a exercer a palavra. Essa palavra de Deus aqui, aleluia. Ezequiel obedece o que o Senhor disse lá no 1, lá no 2, que no 1 ele chama Ezequiel, e no 2 ele vai falar as palavras que ele falou para ele: põe sobre os pés que eu falarei contigo. Deus não fala com você de qualquer maneira. Você se coloca sobre os pés, aleluia, para que ele fale. Coloca na posição de servo, para que eu fale contigo, aleluia. Coloque na posição. Deixa o meu erro para lá, deixa a soberba para lá, deixa as coisas do mundo para lá, aleluia. Ele não fala com você de qualquer maneira, porque o nosso Deus é zeloso, aleluia. O nosso Deus é zeloso e Ele zela de mim e de você, aleluia. E dentro daquele vale, os ossos já com certeza já estavam fedidos, moído, a carne já tinha se acabado. Ali estava só o pó, aleluia, Jesus. Que muitas das vezes nós somos dessa maneira, aleluia, Jesus. Muitas vezes nós sentimos dessa maneira. É tanta luta na nossa vida, é tanta batalha, que nós sentimos que nós estamos dentro de um vale. E ele não tem direito para nós. Mas quando o grandão da Galileia chega, aleluia. Quando o grandão da Galileia chega, aleluia, ele chega para valer. Ele coloca tudo no lugar, aleluia. Mas para ele colocar no lugar, aleluia, é necessário que esteja moído mesmo, aleluia. É necessário que esteja moído, esteja já esfarinhado, aleluia. Ele faz milagre grande, igreja. Nosso Deus não é Deus de milagre pequeno, não, igreja. Para pegar aqueles ossos esfarinhados e fazer homens de novo, é só Ele para ter poder para fazer isso, aleluia. Só Ele para ter poder para isso, igreja do Senhor. Nenhum homem na face da terra, a não ser o nosso Deus, aleluia. E quando ele anda, começa já, e Ezequiel já começa a falar, a profetizar. Ezequiel começa já a profetizar. Ele já ouviu a voz de Deus, já falou, Deus falou com ele, ele ouviu a voz dele. E ele começa já a profetizar aquilo que o Senhor mandou ele falar. Ele falou e começou a falar ossos, e foi falando ossos, nasce carne, nasce tendão, nasce pele. Vou resumir aqui para andar mais rápido. E foi nascendo tudo conforme Ezequiel ia profetizando, falando, ia nascendo, ia crescendo carne. Depois que cresceu tudo, carne, osso, faltava algo diferente ainda, faltava ainda melhor ainda, aleluia. Faltava o Espírito, aleluia. Oh, aleluia, Deus. Sem o Espírito nós não podemos viver, aleluia. Sem o Espírito nós não podemos viver, aleluia. E o Senhor sopra nele o Espírito de vida, aleluia. Sem o Espírito do Senhor nós não podemos viver. É Ele que dá direção para nós na hora certa. É Ele que põe nós em pé. É Ele que coloca nós no lugar que Ele quer, aleluia. E Ele põe aqueles homens todos de pé, aleluia. Sabe quem eram aqueles homens, igreja? Israel estava passando uma batalha grande naquele lugar, porque Israel era casa rebelde. Desde o início do 2, ele falou para ele falar, mas não temesse, porque era casa rebelde. Tinha que tratar com casa rebelde.
Foi lá que ele tratou com aqueles exércitos de soldados, aqueles que morreram na guerra, soldados bons, guerreiros, guerreiros bons da guerra, morreram. Eu tinha perdido a esperança. O que eu vejo nessa palavra, aleluia, Jesus, é esperança, fé, restauração, restaurou a Israel, aleluia, restauração de Israel, restauração da sua vida, restauração da minha vida. Eu vejo fé, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. E que nós vemos isso, igreja do Senhor Jesus, era um conforto entre a vida e a morte, aleluia, Jesus. Ali estava toda perdida, já não tinha mais esperança para aquele povo, já não tinha esperança para aqueles ossos, se olhando aos olhos carnal, quando Ezequiel fala, vamos buscar o Senhor, porque tem coisa na nossa vida que nós não conseguimos resolver, igreja do Senhor. O que nós podemos resolver, nós resolvemos, mas quando parte do lado espiritual, é o Senhor que resolve, Ele é que trata, Ele é que cuida, Ele que sabe a hora, Ele que da maneira dele. Muitas das vezes nós queremos do nosso jeito, e do nosso jeito nós vamos quebrar galho, igreja do Senhor. Nós tem que ser do jeito dele. Se você quer andar na presença do Senhor, tem que ser do jeito dele, aleluia. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, aleluia. É do jeito de Deus. Ezequiel tinha esse chamado, essa visão. Então tinha que ser do jeito que Deus quisera na vida dele. Ele veio, levantou ele como profeta, um sacerdote maravilhoso, que foi profeta entre as nações. Mas era uma casa rebelde. Tanto que no final, ainda vem, aí já começa Daniel com as mesmas, cada um com a sua diferença, visão. Daniel com os sonhos, ele na vocação. Então, o que eu quero dizer com isso, igreja, que o Senhor quer falar comigo, com você. Cada um tem um chamado, cada um tem uma vocação, aleluia. Ele trabalha naquilo que você sabe fazer. Você sabe fazer o quê? Ah, eu sei fazer. Eu sei fazer tapete, ou sei fazer, né? A Deus vai trabalhar na sua vida. Vamos fazer um exemplo disso, né? Deus vai trabalhar naquilo que você sabe, né? Você tem louvar, o Senhor Jesus vai te dar mais entendimento, mais para isso, igreja, para você louvar o Senhor, para você pregar. Você tem que dobrar o seu joelho, você tem que consagrar, você tem que ler a Bíblia, aleluia, escutar essa palavra aqui, aleluia. Eu estudei essa palavra 3 anos e meio, ainda não sei nada ainda, igreja, ainda estou aprendendo a palavra do Senhor. Todos os dias eu leio essa palavra. Meu esposo está aqui que não deixa eu mentir. 4 da manhã eu levanto e vou estudar a Bíblia comigo.
do vale. Né? Qual é o seu vale hoje? Você conta para o Senhor, não conta para B, C, não. Não fica contando sua vida para os outros, não. Conta para Jesus. Ele vai no seu quarto e ora, busca Ele. Não fica contando para ninguém, não. Igreja do Senhor, como está minha vida? Eu estou assim. A palavra tem poder. Profetiza sobre a sua casa. Aqui a palavra diz: profetiza, Ezequiel. Profetiza, igreja do Senhor. Profetiza sobre a vida do teu filho. Profetiza sobre a vida do teu filho. Profetiza sobre a vida da tua família. Profetiza no seu lar. Profetiza na vida do seu amigo, do seu irmão. Profetiza que vai ser bênção na vida dele. Que cada dia ele vai crescer espiritualmente. Ajuda ele em oração. Meu irmão, o que você está passando? Vamos orar junto. Vamos estar sempre orando uns pelos outros. Amar uns aos outros, como a palavra do Senhor diz. Porque é a palavra que diz isso. Não é só eu que vou falar, é o Senhor que fala. Vamos orar uns pelos outros. Vamos amar o nosso próximo como a ti mesmo. Como o Senhor nos ensinou. Para que nós possamos herdar o céu, igreja. Porque o céu não é fácil de entrar nele, não. O inferno é facinho de entrar, mas o céu é difícil de entrar. Porque lá não entra ladrão, lá não entra prostituição, lá não entra coisa errada nenhuma, lá não entra nada disso. Então, vale a pena nós deixar o mundo na perdição, vale a pena deixar tudo servir o Senhor, vale a pena nós ficar na bobice que os povos falam que o crente é para a igreja para casa, né? Mas engano de Satanás. O crente é o que mais veste maravilhoso. Vai para a pizzaria, passeia, né? É mentira do diabo que vocês estão acomodados. Mentira. Porque nós temos muito para andar, ir no restaurante